O protesto, acho sim, o protesto vai acontecer até o final do ano, né, Dalk? Porque, assim, o Atlético se meteu numa enrascada, né? O time planejou mal a temporada, o centenário, foi achando que mudanças de treinadores iam resolver o problema, né? E só agravaram o problema. O Atlético agora tem aí uma reta final bem complicada no Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa do Coritiba aí, a gente falou dos 2 próximos jogos. Se ganhar dá pra sonhar, né? O Atlético tem 2 jogos que, se ele perder, vai acontecer o caos, né? Sim. Porque assim, ele vai terminar na zona do rebaixamento no final desses 2 jogos, né? E são 2 jogos contra o Corinthians e o Fluminense fora de casa. 2 times que estão disputando diretamente com o próprio Atlético a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Que situação o Atlético se deixou envolver nesse Campeonato Brasileiro? Por várias decisões tomadas de forma errada ao longo, né, de todo o período de 2024. Desde a contratação do Osório, né, a saída dele, o retorno do Cuca, né, a não contratação de jogadores nas janelas, a perda de vários jogadores para diversas posições, principalmente no sistema defensivo, né? Goleiro, o Atlético vendeu o Bento e não repôs. A gente falava, eu falei isso lá atrás. Precisava trazer um goleiro mais experiente, né? Porque de repente apostar em Léo Link e Mikael poderia ser um risco muito grande, porque são 2 caras ainda sem a experiência necessária, né? O Léo Link entrou, tremeu, não deu conta. Tá no banco de reserva sem previsão de voltar. O Mikael tá quebrando um galho, mas ele ainda é um goleiro muito jovem, né? Ele vai ser um grande goleiro e acho que vai ser um goleiro para um período longo na história do Atlético. Mas o Atlético teria que ter trazido uma reposição para a saída do Bento, né? Então, assim, são coisas que acontecem, né? Que levam um time a fazer uma campanha ruim como essa que o Atlético está fazendo. Para mim, a falta de investimento foi o pior das coisas, a pior das situações. O Atlético precisava... E não dá para dizer que não tinha dinheiro, né? Claro que tinha dinheiro, claro que tinha dinheiro. Petralha quer inventar moda e falar que pagou o estádio e tal, não sei o quê. Cara, pega o superávit que o Atlético teve nessa última temporada. É uma coisa, assim, surpreendente. O Atlético precisava ter colocado um pouquinho mais de força nesse centenário em termos de financeiro mesmo, em termos de contratações. Contratou errado, sim, lá no começo do ano. E a gente já citou aqui diversas vezes. Benítez, Diório, por exemplo, são 2 contratações péssimas. Agora, o Léo Godoy era uma ótima contratação e não se tornou boa porque não rendeu absolutamente nada. Mas essa jornada do meio de ano, mesmo que o Autuori venha na coletiva e fale, mas é só gastar dinheiro, eu não sei o quê. Pô, tinha opções, cara. Você precisava de um ponta, você precisava de um zagueiro, você precisava de muito jogador ali, não é nem muito, precisava de 3 peças para você montar melhor o seu time, dar a opção a mais pro seu técnico. Principalmente pela questão ofensiva, né? E o Atlético trouxe só 2, né? Só o Praxedes, que beleza, uma boa alternativa ali pro meio de campo, e o Marcos Vitor. Agora as outras contratações, realmente a gente fica assustado com o retorno que deram, né? Ou seja, o não retorno, né? O Léo Godoy, o Filipinho, né? O próprio Diório, o Nicão, que acho que ainda, apesar de ter feito gol, mas não é um jogador que veio para resolver o problema. Peterson, né? Acabou sendo afastado por conta da questão de indisciplina. Sim. Benítez, Vitor também não foram utilizados. O Gamarra agora que vai ganhar espaço com o Lúcio, mas no outro esquema não tinha espaço, né? Não era titular. O Mastriani não faz gol há 9 jogos. Claro que eu acho que não é só um problema do Mastriani. E mais de 4 meses no Brasileiro. Eu acho que é uma questão coletiva, talvez, da equipe. A gente tem batido muito nessa tecla, né? O momento do Atlético é muito ruim, mas as opções realmente são muito escassas, né? E assim, 75 milhões de reais investidos, né? 12 reforços e a gente pode contar nos dedos ali jogadores que realmente hoje são titulares absolutos e não podem perder espaço nesse time. Né, o próprio Mastriani, né? Não vem conseguindo corresponder. Tem Gabriel. Porque o Fernandinho machucou. Exatamente. É que na verdade só não tem outra opção, né? Só porque o Fernandinho machucou. Não tem ele, né? Só isso. E ainda vendeu. Não por mérito. E além dessas vendas grandes que a gente já citou, como Vitor Roque e Bento, tem que lembrar que teve venda do Hugo Moura, 10 milhões de reais pro Vasco. Teve venda do Alex Santana, mais de 2 milhões de euros pro Corinthians.
E aí a gente olha o protesto ali, um protesto, beleza, a gente até se assusta porque é uma quantidade razoável de torcedores, né? Acho que cerca de 200 pessoas, um protesto pacífico, ok? Acho que justo pelo momento que viveu o Atlético, por ser um ano do centenário e realmente aquela conversa de lutar por título, de lutar por algo a mais no Campeonato Brasileiro. Acho que pelo menos, né, por uma vaga Libertadores novamente, para o Atlético voltar a disputar a competição no ano que vem, isso ficou no caminho. Então, nem a Sul-Americana o Atlético está brigando para conquistar uma vaga no ano que amargo, vem, né? Então acho que é válido ali o protesto no sentido do torcedor se mostrar machucado por tudo que vem acontecendo no time, né? Pela falta de resultado, pela falta de retorno e principalmente pela falta de planejamento, porque se a gente olha no papel, é uma falta de planejamento. Acho que não é só ali, poxa, mas a gente contratou, mas não funcionou. Acho que não é só isso, né? Porque deu tempo de você arrumar o que não deu certo e não foi arrumado porque não se quis arrumar. E o Atlético tem pela frente jogos complicadíssimos, né? Contra adversários diretos, Corinthians, Fluminense, que estão ali na parte de baixo, o próprio Vitória também. E então, por mais que tenha jogos a menos, né? Tem ali cartuchos, né, na manga para conseguir de repente somar esses pontos. A conta do Atlético não é muito simples, né? Teria que pelo menos conseguir o quê? Mais 4 vitórias, 2 empates, tem 6 confrontos diretos. É complicado você achar que esse time vai conseguir engrenar a partir de agora, sendo que não consegue vencer há tanto tempo. E o Atlético